eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda essa querida irmandade, e amém as saudações. Paz de Deus também com as pessoas que são os visitantes do canal. Posto esse testemunho no canal Obras de Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos, no dia 29/9/2022, estava eu trabalhando, senti de contar essa obra aqui. Eu já contei 2 vezes lá na Comum, só que a primeira vez, por ser uma obra, tipo de obra que a gente não costuma ficar contando, a primeira vez eu tentei resumir e não contei ela toda, mas o Senhor me cobrou, o Senhor me exigiu, quando o Senhor faz a gente sentir, é tremendo, louvado seja Deus, o coração quase que pula fora da boca, o Senhor manda a gente. Então, assim, aí na próxima reunião que nós tivemos, no próximo culto, aí eu fui lá e contei a obra completa. Aconteceu assim, foi dia 29/9/2022. Eu estava trabalhando, e dado momento, o Senhor me visitou e falou para mim: põe a máscara. E eu peguei e coloquei a máscara. E chegou, poucos segundos depois, chegou um cliente, e esse cliente chegou. E nisso, a hora que eu comecei a fazer o atendimento dele, que eu fui fazer o que precisava ser feito na empresa, esse cliente pulou dele uma sombra bem forte. Forte assim, é uma sombra bem... Não era uma sombra daquela que você vê e tal, não, uma sombra forte, na verdade um trem preto pulou dele no formato de gente, e ele aumentou de tamanho mais ou menos 30 centímetros para cima e ficou mais forte, assim, também cresceu um pouco para os lados. E tinha até marca de cabelo, um negócio esquisito, mas tudo bem. E eu vi aquilo ali, meus queridos, e fiquei na comunhão com o Senhor. E comecei a orar baixinho, balbuciando dentro da máscara, e eu notei o porquê daquela máscara que o Senhor mandou colocar. E eu continuei o atendimento que eu tinha que fazer referente a esse cliente, mas já não era o cliente sozinho que estava ali, que essa sombra pulou na frente dele, uma sombra bem, me fugiu o nome da palavra, de uma sombra mais forte, que no tom, bem negrita mesmo, bem escura a sombra. Aí eu continuei ali naquela comunhão com Deus ali, que o Senhor já me visitava antes dele chegar, e nisso eu clamei, falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, porque eu fiquei de costas para aquele rapaz e para aquela potestade, aquele negócio ali, na verdade, Mais para frente vai descobrir mais alguma coisa nessa obra, fica até o final para você ver. Aí nisso, aquele negócio aumentou de tamanho, ficou ali eu fazendo aquele atendimento e de costas para aquela situação ali, porque eu precisava ficar assim. E nisso, meus queridos, eu notei que um certo tipo de ataque, uma coisa assim, posso dizer, espiritual, como que se um imã, ninguém imagina que um imã passa, nem devemos imaginar uma coisa dessa, porque parece loucura, mas era como que se uma coisa me puxasse assim, sabe, sem me encostar, mas me puxasse assim, parecendo um imã muito forte, me puxando assim, de algum jeito para trás. E aconteceu a primeira vez, e eu pensando: nossa, isso aqui está tendo um ataque, realmente, está me atacando aqui espiritualmente, e me puxava de novo, parecendo que é inexplicável, era parecendo um imã que se atrai um ao outro, mas no sentido de que ficava me puxando para o rumo dele. Aí aconteceu a primeira vez, de 2 vezes, aí depois aconteceu a segunda, foi aí que eu clamei, que eu falei, na minha oração, balbuciando lá, eu falei: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Aí teve essa segunda vez, e depois teve a terceira vez. A hora que findou as 2 vezes, que fazia assim uma puxada grande e depois parava. E eu ficava firme ali na comunhão com o Senhor. Um soldado, quando ele está na batalha, pode ser que esteja lá acontecendo alguma coisa no meio daquela batalha, pode ser que um soldado, vamos dizer assim,
cai uma bomba ali uns metros ou vários metros dele, ou dizer uma granada, uma bomba. Eu não entendo muito esse negócio de guerra, desse povo aí que faz essas coisas não, mas pode ser que aconteça alguma coisa ali do lado, mas ele tem que estar firme lá na posição, né? Na posição lá e tal, e sem reclamar e dali coisa, confiando em Deus no meu caso. Aí na terceira vez que fez isso, que deu duas puxadas grandes dessas, meus queridos, desceu um anjo do céu como se tivesse pulado. A hora que o anjo encostou os pés na terra, era como se tivesse tido uma bomba, um estrondo, vou dizer, maravilhoso, um estrondo assim que não tem como, inexplicável, a hora que ele encostou na terra, como se ele tivesse pulado do céu, e ele pulou atrás de mim, meus irmãos, e nisso eu já estava na comunhão com o Senhor ali, né? Já estava tranquilo, confiando em Deus, e fiquei ali na comunhão, falei, olha, louvado seja Deus, o Senhor enviou o anjo. E ele atrás de mim ali, eu continuando aquele atendimento, foi por alguns minutos, né? E nisso eu notei que alguns momentos, parece que eu sentia como se fosse dedo assim, encostando nas minhas costas, em alguns lugares das minhas costas, lugar das minhas pernas, assim, como estava atrás, né? Lugares assim, nos meus braços e tal. E toda vez que me encostava, que eu sentia como se estivesse encostando os dedos em mim, eu sentia uma paz, uma segurança de um tamanho inexplicável, mas era uma segurança assim de um tamanho. Mas teve dado momento ali que eu senti como que se alguma coisa batesse na minha nuca assim do lado esquerdo de raspão e cortasse a minha nuca. Eu senti isso, tivesse cortado assim mais ou menos fundo assim de raspão, sabe? Mas aí eu fiquei firme porque é aquela história. Um soldado, somos soldados de Cristo, né? Soldados do Senhor. Então, no meio das batalhas, das lutas, fique firme, né? Fique firme. Está acontecendo a poeira, igual no Vale de Ossos Secos, lá. E a palavra fala que teve um rebuliço, né? E na hora daquele rebuliço, fica firme, porque isso aí é o inimigo já batendo em retirada, está gritando para fugir. Então eu tenho comigo esse alicerce da palavra, confia em Deus e faz o que Deus manda. Louvado seja Deus. E voltando aqui a esse testemunho, né? E nisso, eu vou parar de falar né, é muito ruim, né, ficar falando né. E nisto, a continuação dessa obra que aconteceu comigo dia 29/9/2022, que eu sinto de postar aqui nesse canal, Obras de Deus, e eu senti assim esse negócio meio cortante, mas fiquei na comunhão com o Senhor, e a oração que Deus me dava era para Ele não abrir a boca, para Ele não falar nada, na verdade, para não falar nada. E nisso, meus queridos, a hora que foi terminando aquele atendimento e tal, que eu fui fazer a cobrança, que eu virei para trás para terminar o atendimento, meus queridos, que eu até perguntei, você vai passar no débito ou no crédito? Aquela sombra, ela estava como que rasgada em pedaços de mais ou menos uns 3, 4 centímetros, rasgado, quadradinha, aquela sombra todinha rasgada, e umas partes dela como se tivesse tido fogo em cima dela, ela estava até borbulhando, sabe, aquela sombra com fogo, com uma fusão, que a gente fala fusão quando esquenta demais o negócio, vira uma fusão, aquela coisa ali, ela meio que, sabe, estava toda destruída aquela sombra ali. E nisto, a pessoa não conseguia nem falar se era débito ou crédito. A pessoa com muito custo fez débito, custou falar, por causa da oração, meus queridos, e o Senhor ali. E nisso a pessoa pegou, passou o cartão e foi embora. Foi embora meio custando, mas foi embora. Meus queridos, o anjo permaneceu ali e o anjo me falou comigo. Disse assim, aquela é uma potestade muito antiga. E me mostrou algumas coisas daquela potestade muito antiga, coisas muito antigas, até eu não vou entrar nessa parte, mas tinha algumas, tipo, amuletos, algumas coisas que o pessoal cultuava, sabe, nesse sentido. Tudo bem, muito eu agradeci a Deus, em oração, falei com o Senhor e fui para casa. Falei, quer saber, já está na hora de ir embora mesmo, já estava tarde, fui para casa. Chegando em casa, meus queridos, não falei nada com a minha esposa, provavelmente pode ser que ela escute essa obra hoje. Não falei nada com a minha esposa, no dia que eu contei na igreja, ela não foi, ela estava gripada e a gente estava, como falaram para nós, né, nos orientaram, pessoa gripada, etc e tal, não frequentasse, não fosse a igreja e tal, e nós não somos rebeldes, louvado seja Deus. Mas, continuando, cheguei em casa, saudei a minha esposa, né?
e fiquei ali, ainda na comunhão daquela obra, meus queridos. Não falei nada com a minha esposa, não senti de contar, nem tudo a gente tem que contar. O Senhor não faz sentido de contar, então não conta. E fiquei ali na comunhão com o Senhor. Passado uns minutos que eu estava em casa, ali tipo 15, 20 minutos, apareceu a cabeça de um dragão vermelho na minha frente. Mas dava para ver os detalhes, assim, sabe? Os detalhes das curvas, dos negócios da cabeça daquele dragão na minha frente. Ela tinha, imagino eu aqui, mais ou menos 1,30 m, 1,40 m, mais ou menos 1,5 m na minha frente. Aquela cabeça daquele dragão. De 1,5 m para baixo, de 1,30 m a 1,5 m, né? 1,50 m ou 1,30 m. Tá, deu para perceber. E aquela cabeça não saía da minha frente. E eu olhar para minha esposa não tinha visto nada, né? Ela não comentou nada. E aquela cabeça na minha frente. Sabe como, por exemplo, um cachorro, para quem gosta muito de cachorro, que quer ensiná-lo, por exemplo, ele tá perto da cabeça do cachorro, aí você pega um pedação de carne e você quer ensinar ele limite, né? Pelo menos penso eu assim, eu não sou adestrador, mas os meus cachorros eu costumo ensinar quando tem tempo. Aí você chega a carne perto da boca dele assim e fala assim, não, ele regala os olhões assim, sabe? E ele quer abrir a boca e dar um nhaque naquela carne e comer aquilo ali tudo. Então esse dragão tava desse jeito, os olhão arregalados, parecendo que ele queria me engolir, queria me comer inteiro ali, sabe? Ele queria dar um bote em cima de mim ali. E eu percebi aquilo, e nisso ele ficava naquilo ali, meus queridos. Ele ficou naquilo ali mais ou menos 15 minutos também. Aí eu clamei de novo, né? Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Eu sabia que já tinha falado com o Senhor isso. E fiquei naquilo ali, meus queridos. O mesmo anjo pulou do céu com mais rapidez. E eu só vi a cabeça daquilo ali e vi o anjo pulando. Com mais rapidez ele pulou do céu. E nisso, meus queridos, a hora que ele pulou do céu, eu percebi o seguinte. Foi até interessante, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqui, na primeira vez que eu fui contar essa obra na igreja, né? Já falei, né, de novo. Que eu fui contar essa obra na igreja, eu fiquei meio assim, porque essas coisas a gente não conta na igreja. Mas o Senhor me mandou contar, e eu não contei. E naquele culto mesmo, o Senhor me visitava muito e me explicava a obra durante o culto. E eu fiquei na comunhão com o Senhor ali, o Senhor pregando para mim, mesmo aquela pregação que tinha ali, e o Senhor usava, o servo de Deus falava assim, o Senhor vai te esclarecer sobre todas as coisas, sobre essas coisas. O Senhor estava me esclarecendo naquele mesmo momento. Graças a Deus, de vez em quando, o Senhor prega, louvado seja Deus no meu coração, a palavra. Às vezes, junto com o que o pregador está falando, junto com a pessoa que está ministrando. O Senhor fala no meu coração e eu já até sei, às vezes, o que ele vai falar, porque o Senhor também, às vezes, prega no meu coração essa palavra. Tá, voltando aqui. E nisso, a gente, na mesma comunhão com o Senhor, eu percebi, ele percebeu que a gente estava na mesma comunhão, e o Senhor pregava para mim lá sobre essa obra. E quando o anjo, voltando para a obra que Deus fez, quando o anjo ele pulou mais rapidamente do céu, aí deu para ver, porque ele era tão alto que o pé dele pegava na terra e a parte da cabeça dele ia até nas nuvens. E essa potestade, ele pulou assim, como que perto do rabo, porque era um dragão, que eu só via a cabeça do dragão. E ele pulou perto do rabo, e ele catou o rabo daquele dragão, e aquele dragão, depois, como foi num dia que eu comecei contando a obra, eu não terminei a obra completamente, porque eu fiquei meio assim por contar esse tipo de obra na igreja, e eu tive mais um dia, se eu não me engano, que o Senhor me esclarecia essa obra. Eu fiz uma comparação durante o dia, que esse dragão ele era do tamanho de um prédio de 8 andares, a barriga dele em cima, assim, nas costas. E o anjo do Senhor, que desceu do céu pela segunda vez, o mesmo anjo, que ele já desceu outra vez comigo também, que não convém aqui, se Deus tocar eu conto, ele pegou esse dragão pelo rabo rapidamente e deu-lhe um golpe, tipo assim, ele catou assim, virou ele como se tivesse, tipo, por exemplo, no karatê, pega uma pessoa assim e joga pro outro lado, entendeu? E assim ele fez, jogou pro outro lado. A hora que o dragão bateu com uma força tremenda no chão, que não fez aquele boom que o anjo fez, mas ele bateu assim, ele olhou pra mim, já estava de longe assim por baixo, meio que a cabeça
de cabeça para baixo, porque ele foi jogar de cabeça para baixo. Só que teve um detalhe, que quando aquele dragão olhou para mim, ele não estava com temor, ele estava com tremor de Deus. Dava para ver o espanto e o tremor, não é nem temor. Vamos dizer que tremor seja 3 vezes mais do que o temor do anjo de Deus. Ele estava assim com muito medo, tremendo realmente, um tremor de temor, entendeu? Tava nessa forma. Caiu uma gota de um olho dele olhando para mim de longe, e nisso sumiu tudo aquilo ali que eu estava vendo. E o dragão, ele era no anjo, comparando com a altura, o anjo era o formato do corpo de um homem, né? Então ele pegava até mais ou menos no rumo entre as 2 pernas do anjo, entendeu? Como se fosse um homem, no meio do rumo mais ou menos das 2 pernas do homem. E o anjo era bem maior, que pegava até no céu, assim, no rumo das nuvens, que era muito alto. Então, meus queridos, sumiu aquilo ali tudo da minha frente que eu estava vendo. E passou mais ou menos uns 10 segundos, mas caiu uma paz na terra, uma paz com peso. A primeira vez que eu sinto peso de paz. E veio de uma vez e pá, aquela paz de uma vez, meus queridos. E alguma coisa aconteceu aquele dia na terra, porque o Senhor desceu, defendeu-nos, vou dizer assim, a todos nós, Ele me defendeu, louvado seja Deus. Alguma coisa aconteceu e trouxe uma paz na terra naquele dia 29/9/2022. E essa é a obra que eu tenho para contar. Fica firme, você serva de Deus, que o Senhor é conosco. E diante das situações que você não vê saída como esta, clama a Deus, clama o sangue, clama, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, e respeite e honre a Deus. Esta é a obra que eu sinto de contar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém.